Datena vai ter que pagar uma indenização por danos morais de R$ 68.500 a um policial militar de São Paulo. Mas como assim? Alguma coisa que ele falou no ar. Alguma coisa que ele não devia ter dito, mas disse, e aí foi processado na justiça. Mas como assim? O Datena não é um cara que se dá bem com os policiais, que conhece todos os delegados, porque são fontes para ele, né? Bom, eu vou te contar os detalhes dessa história e aproveitar esse gancho para ampliar aqui o meu pensamento, e conto com vocês aí prestando atenção no que eu vou dizer para depois comentar, né? Sobre o fato de que existem apresentadores na televisão brasileira que falam demais. Fala muito, como diria o Tite. Mas antes eu te peço para dar um like nesse vídeo e a sua inscrição no canal, ok? Obrigado. A cena que estava sendo mostrada ao vivo na televisão era um cerco policial a 3 suspeitos de terem praticado um roubo no centro de São Paulo. Então, o Datena no estúdio, ancorando, né, narrando, e no local havia um cinegrafista ao vivo, um cinegrafista da equipe do Datena, da Band, na época. E aí, naquele fogo cruzado, naquela tensão, um policial militar barrou esse cinegrafista, que estava ao vivo. Por questão de segurança, não podia passar, tinha que ficar naquele ponto lá ou até sair do local. Então o Datena ficou indignado com isso, porque, é claro, ele está apresentando um programa que é um programa policial, então ele depende dessas imagens, ficou indignado e fez o comentário que gerou o processo na justiça. O Datena, entre outras coisas, para resumir, falou que aquele policial militar era um profissional desqualificado, desequilibrado, que a atuação dele ali naquele momento era uma pouca vergonha, e etc, etc, etc. Acontece que este policial citado aí, o PM Ronaldo Manuel do Nascimento, ficou extremamente ofendido e resolveu acionar o Datena na justiça. E a justiça decidiu agora, depois de bastante tempo, que o Datena vai ter que pagar a ele uma indenização por danos morais de R$ 68.500. Agora vejam bem, esse caso aconteceu no ano de 2015, quando o Datena ainda era apresentador do Brasil Urgente na Band. E como vocês sabem, agora, 10 anos depois, ele está nesse momento no SBT, naquele programa Tá No Ar, que é a mesma coisa. Tanto que ficou o Joel Datena lá no lugar do Datena Pai, lá na Band, e o Datena Pai está nesse programa que é concorrente no SBT. Bom, o Datena e a Band recorreram, né? Colocaram os advogados aí, mas esse caso foi avançando em várias instâncias da justiça e agora o juiz determinou que não tem jeito mesmo, vai ter que pagar a indenização por danos morais, que eu falei aqui de 68.500. Mas eu quero ampliar essa questão, eu quero aprofundar essa questão a partir do fato que eu estou narrando aqui sobre a atuação dos apresentadores de programas policiais, que falam muito, que falam pelos cotovelos, porque as reportagens são quase sempre ao vivo, né? Então é repórter correndo atrás de polícia, polícia correndo atrás de bandido, bala voando para todo lado, e os âncoras vendo tudo através dos monitores, na frente deles ali, e falando pra caramba. Às vezes falando com propriedade, realmente ajudando o telespectador a entender o que se passa, mas às vezes é uma das funções que eu acho assim mais desgastantes que existem para um jornalista de televisão. Já que o âncora, tendo certeza ou não, tendo conhecimento ou não, tendo as informações atualizadas ou não sobre aquilo que está mostrando, o âncora não pode parar de ancorar, não é? E às vezes não é por maldade, viu, gente? Não é com a intenção de ofender esse ou aquele, quem quer que seja. Na maioria das vezes é experiência e instinto. Muita transpiração. Não pode deixar branco no ar. Não pode deixar a peteca cair. Imagina se o apresentador
na ânsia de pensar melhor, pensar exige um esforço silencioso, intelectual. Pensar é algo que acontece dentro da cabeça da gente e que é um ato que deve vir antes de falar, pensar para falar depois. Imagina se ele de repente para de falar lá e fica aquela coisa toda na televisão, aquele espaço ali para ser preenchido. E como é o próprio telespectador vai reclamar? Pô, esse apresentador aí, o que está acontecendo com ele? Será que ele não sabe falar? Não é assim que vocês pensam? Pois é. É nessas horas da notícia quente, fervendo, que às vezes a língua ferve demais e sai alguma besteira. Quando alguém se sente ofendido ou até citado injustamente num programa de televisão, como deve ter sido o caso desse policial aí, vai procurar os seus direitos na justiça, sim senhor. E olha, nem vou citar mais exemplos aqui, porque existem várias situações em que programas, apresentadores acabaram sendo processados. Então o Datena terá que pagar 68 paus e 500 para o policial que o processou. Agora vocês imaginem que hoje a televisão brasileira está absolutamente abarrotada de programas policiais em quase todos os canais. É de manhã, é de tarde, é de noite. Também pelo fato que as próprias emissoras criaram esse sistema, né? Esse tipo de programa, e agora não conseguem retroagir. Agora é uma querendo concorrer com a outra, todo mundo falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Reflexo da situação do país na área de segurança pública. Reflexo dessa infiltração do crime organizado dentro das próprias polícias. Reflexo de golpes, de arrastões, de desconfiança generalizada. Já não se tem mais certeza de quem é bandido e de quem é mocinho. Significa que, a cada dia, vai ficando mais e mais complexa a função de âncora de TV. Que tem que falar agora, correndo o risco de errar e de se arrepender depois. E tomar um processo, como está acontecendo com o Datena. Vocês não acham? Escreva, por favor, aí o seu comentário, a sua opinião a respeito desse assunto que eu estou abordando aqui. Mas pense antes de escrever. Não é à toa que o Luiz Batti falou no programa do Celso Portiolli, no último domingo, que ele há muito tempo estava querendo diminuir a sua jornada, que ele considera desgastante. Agora, fora do Cidade Alerta, por decisão da Record, que optou por não renovar o contrato dele, o Luiz Batti poderá não só descansar, mas principalmente alterar a sua carreira, indo, quem sabe, para a área do entretenimento, que é bem mais leve. Já o Rodrigo Bocardi, no outro extremo, que a Globo demitiu, talvez seja levado a um desses programas policiais para não ficar sem emprego. É duro, a vida é dura e não é justa. Mas olha, é o meu modo de ver, qualquer jornalista, em qualquer programa de qualquer emissora, precisa controlar as palavras. Precisa evitar cair na tentação de falar demais. E se eu pudesse acrescentar aqui, eu diria que a televisão, está na hora da televisão brasileira dar espaço para o pensamento. O pensamento que é silencioso, né? Eu sei, eu entendo que na televisão atual não existe espaço suficiente para o pensamento, mas seria bom. É falar e rezar para que as palavras certas venham sempre na hora em que for preciso. Mas o risco é muito grande. E a gente se fala na próxima crônica. Tchau!